Povo de Deus, graça e paz. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, uma palavra de esperança. Na verdade, eu quero falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E eu espero que essa palavra possa alcançar cada coração do jovem, do juvenil, de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Nossa meditação está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versos 15, 16 e 17. Veja o que diz a palavra de Deus. Paulo diz: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós bendizemos o Teu nome, clamamos a Tua graça, necessitamos da inspiração do Teu Espírito para meditarmos em Tua palavra e pedimos que esta palavra, Senhor, ela se torne agora vida para nós, água verdadeira. Em nome de Jesus Cristo oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. A ênfase dessa meditação de hoje está no Evangelho. A palavra Evangelho, ela é repetida 3 vezes nesse texto. Você percebeu? Aqui diz: estou pronto para anunciar o Evangelho, não me envergonho do Evangelho, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo. E a pergunta, talvez, que você pode estar se fazendo, ou que nós nos fazemos é: eu estou pronto para anunciar o Evangelho? Eu estou anunciando o Evangelho? Quando estarei pronto para anunciar o Evangelho? Ou como saber se estou pronto para anunciar o Evangelho? Essa é a certeza que Paulo tem. Ele diz: eu estou pronto. E eu quero refletir com você sobre o Evangelho, para podermos responder essas questões. Será que estou pronto? Quando estarei pronto? Tenho anunciado o Evangelho? O Evangelho anunciado, e essa é a primeira coisa que precisamos saber, é que o Evangelho anunciado por Jesus Cristo e pelos primeiros discípulos era de fato um Evangelho muito simples e sem muitas complicações. É simples de entender, simples de receber ou rejeitar e simples de anunciar e passar à frente aquele Evangelho e aquela mensagem. A mensagem do Evangelho, de fato, ela é uma mensagem simples, acessível. A mensagem de Jesus, ela basicamente denunciava o pecado que afastou o homem de Deus. A mensagem de Jesus levava a pessoa ao arrependimento e à reflexão do seu pecado. A mensagem de Jesus levava e anunciava o amor de um Pai querido e amoroso. E a mensagem de Jesus, ela levava esperança, ela tirava o fardo pesado e levava a esperança de perdão, esperança de salvação, esperança de reconciliação e esperança de vida eterna. E a mensagem de Jesus era sem acepção de pessoas. Jesus pegou para todos os tipos de pessoa. Enfim, o Evangelho de Jesus, ele é um Evangelho fácil e simples de entender e de aceitar e de passar para frente. E a base do Evangelho é Jesus Cristo morreu por nossos pecados, primeiro. Segundo, Jesus foi morto na cruz. Terceiro, ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. E quarto, a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, consiste em que Jesus Cristo entrou na ressurreição da vida, está à destra do Pai e voltará
para buscar todos aqueles que confessam o seu nome, que se arrependeram dos seus pecados e que buscam viver a vida que Jesus Cristo nos ensina para viver. Essa era a mensagem dos apóstolos, que todo aquele que cresce e confessasse o nome de Jesus Cristo seria salvo. Não existe complicação nisso. Então, veja, o primeiro ponto para refletirmos nesta mensagem é a seguinte: se o Evangelho é para todos, precisa ser apresentado de forma simples, para que todos possam entendê-lo. Será possível, então, anunciarmos um Evangelho de forma simples, como Jesus fazia, usando a ilustração da criação, das aves, das plantações, para falar acerca de verdades espirituais do reino de Deus? Veja, isso é muito simples, porque o apóstolo Paulo, ele diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então veja, Paulo ele diz: eu vos entreguei o que também recebi. Nós não podemos dar a ninguém aquilo que nós não temos. Então veja, eu só posso oferecer a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo se eu recebi esse Evangelho, se eu tenho vivido esse Evangelho, se eu tenho procurado pautar a minha vida cristã nas bases desse Evangelho, que salva, que cura, que livra, que perdoa, que liberta. Essa é a mensagem do Evangelho, e o apóstolo Paulo ele diz aqui: Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Em nossa mensagem, essa é a mensagem que temos levado as pessoas a refletirem sobre a importância de abandonar a prática do pecado, de ser levado ao arrependimento. A Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É fato. O salário do pecado é a morte desde Adão, é o que o ser humano tem experimentado. A palavra de Deus diz em Isaías 53:5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. São mensagens do Evangelho. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 24, ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos salvos. Então veja, nós só podemos entregar o que recebemos. Já temos confessado que Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, particularmente pelos meus pecados. Assim como John Wesley teve essa experiência no dia do coração aquecido e ele pôde descansar, porque naquele momento ele tinha a plena confiança, depois de lida a explicação da carta, das anotações de Lutero, ao prefácio da carta aos Romanos. John Wesley, ele diz que ele sente o seu coração estranhamente aquecido, e ele diz: eu creio, agora eu creio, que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados. Morreu pelos meus pecados.
Um segundo ponto que nós precisamos considerar é que é a base do Evangelho. Jesus Cristo morreu e foi sepultado. Isso é um fato simples, porque o fato de afirmar que foi sepultado é para atestar que Jesus realmente foi morto, que não foi uma ilusão. Em Gênesis, Deus disse que a punição do pecado seria a morte, e Jesus Cristo tomou sobre si essa punição. Na verdade, Jesus, ele levou o ser humano, ao nascer de uma mulher, Jesus, ele incorpora nele duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Enquanto humano, Jesus, então, ele leva a natureza humana até a cruz, para que ali na cruz o ser humano pudesse cumprir a merecida punição. Isso não precisa de explicação. Após a morte, Jesus foi sepultado. Ou seja, Jesus Cristo morreu, a nossa morte, foi sepultado em nosso lugar e ponto final. Porque a morte põe um ponto na vida da pessoa, mas não pôde colocar um ponto na vida do autor e consumador da nossa fé, o autor da vida, que é Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Jesus ressurgiu dos mortos. E assim como Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, o que podemos fazer? O calendário atual, ele testemunha da morte de Jesus, da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Porque a partir de Jesus Cristo, nós passamos a contar o dia primeiro. Hoje estamos no ano 2020, depois de Jesus Cristo. Que coisa, isso é uma coisa tremenda. A humanidade passou a contar assim. E eu penso que o primeiro ano, esse primeiro dia, é o que vai perdurar para a eternidade, porque essa data, ela há de ser lembrada por toda a eternidade, com muita gratidão por aqueles que foram alcançados pela graça divina. Jesus foi morto, mas ressuscitou. Ele está à destra do Pai e intercede por nós. Ele ressuscitou, é base do Evangelho simples. Veja, a ressurreição de Jesus foi um milagre de Deus, é uma questão de fé. A pessoa acredita ou não. Isso se aplica a qualquer milagre, a pessoa crê ou não. Para aquele que crê, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Para aquele que crê, ele recebe a revelação da graça de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. Ele tem e recebe a revelação do reino de Deus, da paz de Deus, que o mundo não tem, e é para aquele que crê. Então, ele vive pela fé. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé, e porque nós cremos, nós vivemos pela fé. E cremos que fomos justificados por Cristo, que o Senhor aceita agora a minha oração, que Ele aceita agora a minha pessoa e a minha confissão no Senhor Jesus, e por isso eu proclamo pela fé a ressurreição de Jesus Cristo. Também é a esperança da nossa ressurreição, da minha ressurreição. O apóstolo Paulo, ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 17 e 19, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, assim, nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou e que nós também ressuscitaremos. Resumindo, o Evangelho sem complicação, ele pode ser apresentado da seguinte forma: o ser humano é um pecador,
E o pecado nos afastou de Deus, nos afastou da presença do Pai. Mas Jesus Cristo morreu por nós, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e cremos que nele nós ressuscitaremos também, e que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Todo o restante é importante, inclusive, para que a igreja possa compreender a missão. Mas todo o restante são desdobramentos da graça de Deus, da revelação do Espírito Santo e do nosso comprometimento de gratidão com o reino de Deus pela ação salvadora de Jesus Cristo. Então, pense, na hora de compartilhar, precisamos compartilhar graça e esperança. Então, veja, nossa reflexão final é que a vida cristã é uma caminhada contínua, na dependência do Espírito de Deus. O que eu tenho considerado importante nessa caminhada? Então, veja, meu irmão e minha irmã, o que você tem considerado importante nessa caminhada de fé? A minha caminhada, a minha vida, tem expressado, sinalizado o reino de Deus? Eu tenho procurado viver o que é essencial no reino? Tenho caminhado por fé, como a palavra de Deus me ensina? Quais são os elementos que atestam a minha fé? O tema de hoje foi o Evangelho de Jesus Cristo, onde Paulo diz: estou pronto para anunciar o Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho de Deus é a revelação da justiça poderosa, é o poder de Deus. Então veja, o Evangelho é o poder transformador, renovador, é um poder curador. O Evangelho é que proporciona a metanoia, a conversão, o arrependimento, uma nova oportunidade. É isso que o Evangelho proporciona, aquele que se abre para o Senhor Jesus. O Evangelho é para a salvação, salvação do juízo eterno, salvação para que o crente não entre em juízo, salvação da morte eterna, para que a palavra de Deus diz que o crente não morre eternamente. O Evangelho diz que aquele que crê em Cristo já passou da morte para a vida, e a sua ressurreição é que nos dá essa certeza. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Evangelho de Jesus é para a salvação, e o Evangelho é para aquele que crê, é para o crente, é para aquele que crê na palavra de Deus, para aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, para aquele que crê que Jesus Cristo, só nele há salvação e não há em nenhum outro mais. É para aquele que crê e vive o Evangelho, o ensinamento de Jesus Cristo. E o Evangelho é para ser vivido de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja, o chamado do reino de Deus, ele exige compromisso com o reino. E eu quero perguntar a você, nesse tempo de que nós já estamos caminhando para o fim e vamos orar, quantos que gostariam de fazer esse compromisso com o Senhor hoje? Talvez você
queira consagrar-se ao Senhor, para anunciar um evangelho simples, um evangelho que sinaliza esperança e graça, um compromisso de viver e anunciar um evangelho sem complicação, um evangelho que não impõe, que não coloca dificuldade nem empecilho para que as pessoas possam se aproximar de Deus. Esse é o evangelho que Jesus trouxe, sabe por quê, queridos? Porque no tempo de Jesus já haviam aqueles homens, fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, aqueles homens que eles eram portadores, né, da palavra de Deus, mas a palavra ela vinha com tantas dificuldades, com tantos empecilhos que Jesus chegou a chamar de fardo, que Jesus chamou a chamar de carga. Jesus ele chega ao ponto de dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Tem alguns evangelhos que são divulgados com muito peso, com muita carga, com muitas obrigações, um evangelho difícil de ser carregado. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus é um evangelho leve, é um evangelho simples, é o evangelho que atesta e que aponta para a graça de Deus, para a esperança do perdido, o evangelho que fala do amor do Pai, o evangelho que fala que há esperança para o perdido, que nos leva a refletir sobre os nossos pecados, que nos leva a considerar e nos leva ao arrependimento. É o evangelho que o crer e receber a Jesus Cristo é o primeiro passo, e depois uma vida toda na dependência do Espírito que nos ensina por dentro, lá dentro, a lei de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus, o reino de Deus, o amor de Deus. É o Espírito Santo que vai colocando em nós a sede, a fome pela palavra, e por isso eu quero ler, e por isso eu quero meditar, e por isso eu quero me envolver. Então o fato de eu me envolver com a obra, de eu me envolver e buscar mais o conhecimento da palavra, de eu me envolver e me buscar com a comunidade de fé, são todos desdobramentos que o Espírito Santo de Deus vai gerando em nós a partir da nossa escolha, a partir do nosso posicionamento, do nosso passo de fé, de um evangelho simples que foi primeiramente anunciado. E essa obra, meu irmão e minha irmã, não é obra de pastor, não é obra de obreiro, é obra do Espírito Santo de Deus, porque o que depender de nós, o apóstolo Paulo, ele diz: eu estou pronto para anunciar o Evangelho, eu estou pronto porque não me envergonho do Evangelho, e eu estou pronto porque esse Evangelho é o Evangelho que revela a justiça e a graça de Deus. É desse Evangelho que eu estou falando nessa oportunidade. Que nós possamos viver, respirar e anunciar o evangelho simples de Jesus Cristo, levando esperança e salvação. Você quer receber esse evangelho? Você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Você quer ter uma nova oportunidade para levar a palavra boa, bela e perfeita de Jesus? Vamos orar ao Senhor. Baixe a tua cabeça agora, coloca a tua vida diante do Pai, o Pai que agora te ouve, o Pai agora que está assistindo a sua vida. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que Ele vela por nós. Vamos orar ao Senhor. Pai, nos colocamos diante da tua presença e pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito opere em nossos corações. Porque esse é o evangelho que nós cremos, um evangelho que leva a mensagem de esperança, uma mensagem sem complicação, uma mensagem de graça e de vida. Pai,
Talvez esse meu irmão, essa minha irmã, ou essa pessoa agora que está ouvindo essa mensagem, aonde essa mensagem esteja alcançando, qual coração seja, talvez que precise agora, Senhor, receber este evangelho, porque talvez muitas vezes, Senhor, nós carregamos e oferecemos algo que não temos, e nós precisamos primeiro receber esse evangelho. Por isso, repete comigo essa oração, meu irmão e minha irmã, e diga assim, jovem, diga assim: eu recebo, pela graça de Cristo, o amor de Deus o Pai, que perdoa os meus pecados, pelos méritos de Jesus Cristo, que se torna meu Senhor e meu Salvador. Eu recebo o Espírito Santo que me leva ao arrependimento e que me ensina todas as coisas e que inclusive me impulsiona a me envolver no corpo de Cristo, no crescimento, na santificação e me envolver com a obra do Pai. Eu te recebo, Senhor Jesus, e pela fé eu creio. Louvado seja o teu nome. Gratidão, gratidão e gratidão eterna. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor nos leve a viver e anunciar o Evangelho da salvação. O Evangelho que denuncia o pecado, um Evangelho que nos leva ao arrependimento, um Evangelho que nos leva a reconhecer que somente Jesus Cristo salva, um Evangelho que nos leva a confessar que Jesus Cristo está à destra do Pai, e que Ele voltará para levar a sua igreja com Ele. Que Deus nos abençoe, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Forte abraço.